Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, Condomínio Saudável, tratando de questões relativas ao condomínio, os aspectos legais, mas principalmente no que se relaciona ao convívio social, procurando indicar soluções pela mediação. Hoje nós vamos falar de animais nos condomínios. É um assunto que vem ocupando as páginas dos jornais, da mídia, nos últimos dias, em função, inicialmente, daquele cachorro que foi transportado, né, de uma cidade para outra e que, por engano, né, deveria ir para uma cidade, foi para outro estado, e acabou vindo a morrer. E nós tivemos essa semana passada, início dessa semana, protestos nos aeroportos, inclusive com presença de animais, né, que foram levados pelos seus tutores, e mencionando o caso do Joca, né, e dizendo em cartazes grandes que nós não somos bagagem, né. Isso chamou atenção, né, para o cuidado que se deve ter, né, porque é uma realidade, né, o amor aos animais e o transporte, naturalmente, também existe. Então, evidentemente que hoje se procura uma melhor solução, um controle melhor para evitar esse tipo de problema que realmente causa muita tristeza aos seus donos. Tivemos também nessa semana, aqui no Rio de Janeiro, o caso de um promotor que foi ferido por um pitbull durante uma operação de demolição de obra irregular. E um dos agentes, que parece, teria até matado o animal. Então, são questões, né, que vêm sendo trazidas diariamente e há necessidade de se discutir, e principalmente no âmbito dos condomínios, que nós sabemos que é difícil ter um condomínio, por menor que seja, que não tenha pelo menos 1, 2, 3 animais, geralmente gatos e cães. E esse convívio entre humanos, né, e os pets sempre gera algum tipo de aborrecimento, de dor de cabeça, ou para quem tem, né, o animal, ou para quem não tem e sofre algum tipo de consequência, algum tipo de problema, de infortúnio em relação à sua segurança, seu sossego, sua saúde. Nós temos, essa semana retrasada, né, também uma boa experiência, um aprendizado, aliás, ao comparecermos à sede da OAB Barra, no grupo de defesa, a Comissão de Defesa dos Animais. Tivemos com a doutora Jomara, com os advogados Roberto e Vinícius Cordeiro, explicações, né, sobre a legislação no que diz respeito à responsabilidade civil dos tutores, dos donos, dos acompanhantes, dos portadores, daqueles que levam os animais, os tratadores, os acompanhantes, todos, enfim, da necessidade de um convívio das pessoas, porque nós sabemos que muitos andam pelas ruas, pelas calçadas e não tomam aquele cuidado, né, da higiene necessária para os animais, né, porque os animais são seres irracionais. Então eles têm suas necessidades fisiológicas e a necessidade de se cumprir, né, todo aquele ritual, né, que se exige, né, de questão de educação, de cultura, independente da obrigação. Nós temos, no caso do Rio, uma legislação, né, que disciplina, né, quais são os animais considerados ferozes. E cita como exemplo Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler. Então, nós temos essa descrição que não é exaustiva, porque animais, às vezes até de pequeno porte, também podem causar pânico. Daí a necessidade, no caso dos condomínios, de regulamentar esse ponto através das suas convenções, dos seus regulamentos internos, porque hoje em dia nós já sabemos que não adianta uma convenção proibir, né, a presença de animais, e as convenções mais antigas proibiam, e algumas ainda proíbem, e nós sabemos que a jurisprudência considera essa proibição ineficaz, porque nós sabemos muito bem que muitas pessoas vivem, às vezes sozinhas, ou mesmo não sozinhas, mas têm o animal como praticamente um membro da família, sofrem com as suas doenças, com a sua perda.
Então é impossível proibir de forma categórica a presença de animais nos condomínios. Isso já está sacramentado há muitos anos na jurisprudência. No entanto, existem excessos, como aquela pessoa que tem 30, 40 gatos no condomínio, no apartamento pequeno, e que evidentemente causa problemas, principalmente pela falta da devida da higiene completa, né? E isso gera, às vezes, um problema de condomínio que gera necessidade de ações para restrição do número desses animais. E também temos a situação de animais de pequeno porte, em que a convenção proíbe, por exemplo, a circulação nas áreas comuns, exigindo que sejam levados no colo, e muitas vezes esse tipo de situação, né, gera ações. Nós temos conhecimento de várias ações em que o tribunal, né, já em segunda instância, determinou não só acolhimento da liminar da antecipação de tutela para permitir essa circulação, como também, no mérito, julgou o direito da pessoa, independente de ser proprietária ou não, que era uma discussão em relação à legitimidade, de circular com seus animais. Agora, chama atenção para uma decisão muito interessante, que havia uma discussão, né, sobre justamente presença de gatos. Não eram tantos gatos assim, 30, 40, mas havia um número razoável, e a decisão foi muito interessante porque é o seguinte, diz assim: dever de incentivo às práticas de conciliação e mediação. Os interesses em conflito nos autos, o fato de a demanda envolver direitos de vizinhança, proteção aos animais e vínculos afetivos entre moradores do condomínio réu e os felinos que habitam o local, vislumbra-se a possibilidade de eventual composição entre as partes e recomendo a suspensão da tramitação do recurso e encaminhamento dos autos imediatamente ao NUPEMEC para fins de mediação. NUPEMEC aqui no Rio é o núcleo, né, de mediação de conflitos. Então essa é uma prática que nós entendemos bastante razoável no sentido de colocar essas questões dentro da mediação, porque realmente simplesmente vem uma ordem judicial para determinar a retirada do cão, né? Nós temos casos, vários casos em que houve efetivamente essa necessidade, porque são cães que provocam medo, pânico, né? E que podem causar, né, às vezes no elevador, causar pânico, causar medo, causar insegurança, mas sempre que se consegue evitar tudo isso pela mediação, pelo diálogo, pela conversa, é muito melhor. Eu agradeço a todos e fico aqui à disposição para questões relacionadas com o condomínio, procurando sempre neste canal resolver tudo pela mediação, pela paz social. Muito obrigado pela atenção.